E a Assembleia Geral continua, então vamos lá para Aparecida, agora em São Paulo, ao vivo, conversar com o nosso repórter Alan Ribeiro, que está acompanhando tudo lá nesse momento, né, Alan? Boa noite, é com você. Uma ótima noite para você, Keisy, a todos que nos acompanham no Pautas da Igreja. Entramos aí em mais um dia de trabalhos aqui na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Essa que é a 61ª Assembleia Geral que acontece na capital mariana da fé, Aparecida. E hoje, para falar um pouquinho da dinâmica da Assembleia, de como tem sido esses dias de partilha com os bispos, eu converso com Dom Evaristo Spengler, que é bispo de Roraima. Primeiramente, uma boa noite. Queria perguntar para o senhor como tem sido esse momento de partilha, de confraternização com os irmãos bispos aqui em Aparecida. Os bispos têm consciência de que pela ordenação episcopal, todos estão interligados em Jesus Cristo. E por isso duas coisas que prezamos muito é a fraternidade e a comunhão. Há pensamentos divergentes, né? Mas há um discernimento no Espírito para buscar aquilo que o Espírito diz à igreja, os caminhos que Deus quer para o nosso momento presente aqui no Brasil. Então a realidade da nossa Assembleia tem sido assim muito leve, tem sido de muita comunhão, muita fraternidade. O senhor é um bispo que está presente na Amazônia. Quais são as realidades ali regionais, em ambientes com diferenças tão distintas? Algo que está hoje causando uma destruição na Amazônia é o garimpo ilegal, né? Que estão entrando nas terras indígenas, em terras que são preservadas. E hoje, mais do que o garimpo, se fala já de um narco-garimpo, porque o garimpo leva com ele a exploração sexual, as drogas, então leva à destruição, leva à destruição das florestas, a contaminação dos rios. Talvez muitos no Brasil não saibam, mas toda a Amazônia já está com os peixes contaminados pelo mercúrio. Acre é o estado mais contaminado. Uma criança que se alimenta de peixe regularmente no Acre, ela tem 32 vezes mais mercúrio no seu corpo do que é permitido pela medicina. Então a gente vê assim que são situações graves. O desmatamento, tivemos agora no hemisfério norte, onde estou, que é Roraima, muitas queimadas no mês de fevereiro e março por causa da seca. O Roraima ficou um estado de fumaça. O avião muitas vezes não pôde pousar no aeroporto de Boa Vista. Das 4,1 megatoneladas de monóxido de carbono que foram geradas na atmosfera pelo Brasil inteiro por queimadas, 2,3 foram em Roraima. Significa que mais da metade do gás carbônico emitido por queimadas foi em Roraima nesses 2 meses. Então estamos assim, num lugar de muita destruição nesse momento. Eu queria comentar com o senhor um momento de muita alegria para a igreja na Amazônia, que foi justamente a instituição da primeira catequista, né, no ministério dado pelo Papa Francisco, que justamente é ali da Diocese de Roraima. Como que o senhor, enquanto pastor, se sente tendo essa representante que é justamente o rosto da população local, o povo ali da Arquidiocese? Para mim foi uma grande alegria, porque das 9 dioceses, arquidiocese e prelazias de todo o Regional Norte 1, que inclui o estado do Amazonas e de Roraima, foi escolhida uma catequista de Roraima, uma indígena. E foi importante porque ela representa todos os povos indígenas do Brasil. Quando eu entreguei para ela a Bíblia na celebração, eu me ajoelhei diante dela, né, em sinal de respeito a esse povo que está resistindo há 500 anos, um povo que recebeu o Evangelho e agora se tornou protagonista da evangelização. Ela, de Olinda, é uma pessoa de muita fé, uma pessoa que reza diariamente e visita incansavelmente as comunidades. Além de ser catequista na sua comunidade, ela coordena a catequese numa missão indígena chamada Maturuca, com mais de 70 comunidades, uma região de serras, com muitos igarapés sem ponte. E ela percorre todas essas regiões, animando o povo na fé, especialmente na iniciação à fé cristã, para que as pessoas possam se tornar discípulos missionários de Jesus Cristo. E qual é a participação dos indígenas ali naquela região do país, né? Como a igreja tem aí se associado à proteção desses indígenas, ao trabalho conjunto com eles?
A aliança da igreja com os povos indígenas em Roraima é histórica. Os beneditinos chegaram lá em 1909 e eles já foram morar entre os indígenas, porque não foram acolhidos na cidade. Na época de Dom Aldo Mongiano, nos anos 80, um radialista ofereceu 1 quilo de ouro pela cabeça do bispo, porque ele defendia os indígenas. Os povos indígenas vieram, cercaram a casa do bispo e disseram: aqui ninguém mexe com o bispo. E a questão da homologação da Raposa Terra do Sol como um território integral indígena, isso se deveu muito ao trabalho também de conscientização da igreja. Mas nós temos ainda situações muito graves em relação aos povos indígenas lá em Roraima, especialmente com os Yanomamis, né? Por causa do garimpo, a invasão dos territórios. Os garimpeiros fizeram dentro do território Yanomami 78 aeroportos, alguns já foram destruídos. O exército só chega em 2 deles. Então a proteção dos povos indígenas ainda é muito ineficaz, é ineficiente porque não se chega nem ainda onde eles moram, nos lugares mais isolados. É uma região que não tem estradas e os rios não são navegáveis porque tem cachoeiras. E por isso a única via é aérea, né? Então a dificuldade de atendimento de saúde, a dificuldade de levar alimentação na situação de crise, como eles estão agora. Então tem muitos doentes e muitos desnutridos. Evaristo, eu agradeço a entrevista, uma excelente assembleia para o senhor. E que se a gente comentou sobre a Deolinda, que é a primeira indígena instituída no Ministério do Catequista, eu conversei com ela no sábado, que foi o dia da celebração, e ela partilhou um pouquinho desse sentimento de representar a região amazônica. Vamos conferir. Comecei bem novinha, com 14 anos, fui convidada pela minha mãe e meu pai, são grandes catequistas, o meu pai e minha mãe, né? Então hoje peguei esse exemplo de ser catequista. Gostava muito, gosto muito de cantar, rezar na minha língua, macuxi. E hoje eu dei continuidade, recebendo esse ministério, eu me senti muito fortalecida. Eu digo assim que a minha fé se fortaleceu mais e onde todos os catequistas, tenhamos essa fé. Mas hoje eu me sinto muito feliz, agradeço a todos os bispos, o Dom Leonardo que tem me convidado e todos os bispos, né? E hoje agradecendo o nosso Papa também, Papa Francisco. Também no sábado, eu conversei com o Dom Leomar Brustolin, que é da Comissão Bíblico-Catequética da CNBB. Ele também falou sobre a importância desse momento para a igreja no Brasil. Vamos conferir agora. O lugar mais adequado, talvez o único, para celebrar o ministério do catequista é a diocese, é o bispo local que vai instituir os seus ministros catequistas. Aqui, por uma excepcionalidade, nós estávamos com todo o episcopado reunido, num sentido de muita comunhão e pertença, e nós, através dos regionais da CNBB, solicitamos que cada regional escolhesse um catequista que teria as condições para ser instituído. E foi assim. Por isso que os bispos locais, todos eles deram uma carta delegando a nós a presidência desse rito. Eles concelebraram, eles entregaram a palavra de Deus para os seus catequistas e assim nós tivemos uma representação da Amazônia ao Rio Grande do Sul com uma multiplicidade de carismas, desde o catequista que trabalha com adultos, outros com pessoas com deficiência, crianças, jovens, adultos, adolescentes e até de comunidade indígena. Tivemos, pela graça de Deus, por espontânea escolha das comunidades, uma representação que aos pés de Nossa Senhora Aparecida representava de forma única o povo brasileiro. Por exemplo, dos 19, 18 eram mulheres e um homem. Não podia faltar um homem, que graças a Deus tem homens na catequese. Que esse é um marco na história da nossa igreja, né? E daqui por diante os catequistas vão sendo instituídos aí no ministério ao longo do tempo. Bom, Casey, eu sigo aqui em Aparecida, acompanhando a Assembleia Geral dos Bispos e amanhã eu retorno com mais informações aqui no Pautas da Igreja. É com você aí no estúdio. Pois é, Alan, que coisa mais linda, né? Esse tipo de congresso, de assembleia, a gente vê a Igreja Católica preocupada com a realidade, né, dos povos que precisam desse olhar específico para eles, não só em relação à evangelização, mas essa missão de ajudar o próximo. Muito obrigada, viu, Alan, pelas informações e até amanhã. Tchau, tchau.